Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 6, No Caminho Redentor. Dias amargos surgiram para a igreja de León, depois da morte de Silvano. Gratificada por Eustáquio que odiava o evangelho, a viúva Mércia, mãe da criança, veio a público acusar o irmão Corvino, declarando-o feiticeiro e infanticida. Afirmou perante as autoridades que o menino fora vítima de sortilégios malditos, chegando à crueldade de acrescentar que Silvano, órfão, tinha sido fascinado por engodos do pregador. Extremamente humilhado, o amigo dos pobres foi conduzido a interrogatórios oficiais, em que se comportou com admirável nobreza. Varro nada reclamou. Esclareceu que visitara a residência de Vetúrio com a melhor intenção e que, inadvertidamente, uma das crianças fora atacada por um cão bravio, solto, não sabia como. Não podia desse modo culpar a ninguém. Não faltaram insultos por parte de romanos sarcásticos, que ele suportou com humildade e heroísmo. Contudo, quando a prisão dele se fazia iminente, Artêmio Cimbro, patrício de grande fortuna e não menor generosidade, advogou-lhe a causa, empenhando privilégios e haveres por livrá-lo do cárcere, mobilizando altos valores políticos junto ao legado propretor. Conseguiu sustar a internação temporariamente, arquivando-se o processo para despachos ulteriores. Mas o risonho lar dos meninos desapareceu. As crianças foram recolhidas à pressa em vários domicílios de irmãos que as receberam com amor. Considerado pelas autoridades indigno de orientar a infância, o companheiro dos sofredores sentiu despedaçar-lhe o coração, quando o último Petis o abraçou, chorando as despedidas. Quinto Varro, o padrão varonil do bom ânimo e o exemplo de fé viva, não obstante a fortaleza espiritual de que invariavelmente dera testemunho, cedeu à tortura que antecede o desalento. Entre a paixão pelo filho inacessível e o amor pelas crianças de que fora irremediavelmente despojado, era surpreendido, vezes frequentes, entre lágrimas. Em muitas ocasiões, dentro da noite, via-se diante da chácara senhoril de Vetúrio, tentando ver o rosto de Tassiano em algum ângulo das janelas iluminadas, e não raro, horas mortas, buscava essa ou aquela residência particular para avistar-se com algum dos filhinhos do coração. Estudava intensamente, tentando fugir aos próprios pensamentos, em longas vigílias que terminavam pela extrema fadiga. Mal se alimentava, empenhando-se em trabalhos sacrificiais pelos doentes, receando talvez mergulhar-se na amargura, da qual resvalaria fatalmente para o desânimo. Apesar das advertências dos superiores e dos amigos, perseverara na excessiva movimentação, até que caiu no leito, sob invencível cansaço. Febre alta devorava-o devagarinho, constrangendo-o a oscilar entre a vida e a morte. Por fim, à custa de carinho e devotamento dos companheiros, venceu o inquietante desequilíbrio, mas, apático e abatido, deixou-se permanecer na enxerga do quarto humilde, sem coragem de levantar. Certa noite, acariciado pelo vento fresco que passava, sussurrando brandamente, lembrava ele o velho Corvino com maior intensidade. O luar e a atmosfera pura, a câmara pequena e a solidão compeliam-no a recuar no tempo.
Sentiu imensas saudades do apóstolo, que lhe tomara o lugar nos braços escuros da morte. Esposara a missão evangélica com extremado fervor. Dera à igreja os mais belos sonhos. Renunciara a todos os prazeres do homem comum para favorecer em si mesmo a obra da espiritualização. Buscava esquecer o que fora para transformar-se no irmão de todos. Dividia o tempo entre o enriquecimento da vida interior e o serviço constante, mas trazia o coração sequioso de amor. Seria crime o propósito de aproximar-se do Filho para consagrar-se a ele? Seria reprovável o desejo de ser igualmente querido? Na condição de homem, procurara compreender a esposa e honrar-lhe, no íntimo, a escolha feita. Cíntia poderia transitar no caminho que lhe aprovesse. Era livre e, em razão disso, a mulher não lhe ocupava o pensamento. Contudo, a lembrança de Tassiano vergastava-lhe o coração. O anseio de ajudá-lo convertera-se-lhe na alma em ideia fixa. Realmente vira-o agressivo e cruel. Jamais lhe olvidaria a revolta, ouvindo o nome de Jesus nos lábios tenros de Silvano. Entretanto, pensava, o rapaz era fruto da falsa educação na casa de Opílio. O homem que o condenara à morte física, sentenciara-lhe o filhinho à morte moral. Seria aconselhável nada fazer pelo jovem que apenas começava a existência? Constituiria ato culposo devotar-se um pai ao próprio filho com a melhor intenção? Recordando, porém, a grandeza do ideal que o impelia ao amor da humanidade, perguntava a si mesmo por que motivo queria o rapaz assim tanto. Se a igreja povoava-se de meninos e jovens a lhe merecerem atenção e ternura, que razões subsistiriam para concentrar-se em Tassiano com tamanha afetividade, quando não desconhecia os intransponíveis impedimentos que os separavam? Depois de muitos anos de resignação e heroísmo, auscultando os enigmas da própria alma, Quinto Varro rendia-se não às lágrimas serenas, filhas da sensibilidade comovida, mas ao pranto convulso, vizinho do desespero. A brisa suave, em correntes refrigerantes, penetrava a janela aberta, como se buscasse afagar-lhe a cabeça dolorida. Agora, todavia, alheava-se dos encantos da natureza. Apesar da multidão de amigos em Lyon, sentia-se abandonado, sem ninguém. A presença do filho seria provavelmente a única força capaz de restituir-lhe a sensação de plenitude. De pensamento voltado para a memória de Corvino, recordava-lhe os minutos derradeiros. Falara-lhe o venerando amigo, em termos inesquecíveis. Quanto à sobrevivência da alma, alentara-o com a certeza da irrealidade da morte, consolidara-lhe a confiança e investira-o na posse da imorredoura fé. Ah, como necessitava naquele instante de uma palavra que o arrebatasse ao torvelinho de angústia. Ele, que ensinara resistência moral, sentia-se agora frágil e enfermiço. Pensou no amigo morto, como a criança transviada suspira por reencontrar o regaço materno. Relegado a si mesmo na solidão do quarto, soluçava com a cabeça dobrada sobre os joelhos, quando notou que leve mão lhe pousava nos ombros recurvos. Perplexo, ergueu os olhos, inchados de chorar, e, ó surpresa maravilhosa, o ancião desencarnado regressara do túmulo e achava-se ali,
diante dele, revestido de luz. Era o mesmo apóstolo de outro tempo, mas o corpo como que se fizera diáfano e mais jovem. Irradiações de safirina claridade fugiam-lhe na fronte e desciam como que em jorro sublime do coração. O presbítero quis gritar a felicidade que lhe invadia o espírito, prosternando-se à frente do mensageiro do céu. Mas uma força incoercível emudecia-lhe a garganta e chumbava-o ao leito pobre. Com um sorriso inexpressível, traduzindo melancolia e saudade, amor e esperança, a entidade falou-lhe com carinho. Varro, meu filho, por que desanimas quando a luta apenas começa? Reergue-te para o trabalho. Fomos chamados para servir. Divino é o amor das almas, laço eterno a ligar-nos uns aos outros para a imortalidade triunfante. Mas que será desse dom celeste se não soubermos renunciar? O coração incapaz de ceder em benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. O emissário espiritual fez uma pausa ligeira, como a impor ordem à enunciação dos próprios pensamentos, e continuou. Tassiano é filho do Criador, quanto nós mesmos. Não reclames dele aquilo que ainda te não pode dar. Ninguém se faz amado por meio da exigência. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Em muitas ocasiões na terra, somos esquecidos e humilhados por aqueles a quem nos devotamos, mas se soubermos perseverar na abnegação, acendemos no próprio Espírito o abençoado lume com que lhes clareamos a estrada, além do sepulcro. Tudo passa no mundo. Os gritos da mocidade menos construtiva transformam-se em música de meditação na velhice. Ampara teu filho, que é também nosso irmão na eternidade, mas não te proponhas escravizá-lo ao teu modo de ser. Monstruosa seria a árvore que se pusesse a devorar o próprio fruto. Condenável seria a fonte que tragasse as próprias águas. Os que amam sustentam a vida e nela transitam como heróis, mas os que desejam ser amados não passam muitas vezes de tiranos cruéis. Levanta-te. Ainda não sorveste todo o cálice. Além disso, a igreja, casa de Jesus, em nossa casa, espera por ti. Os que lhe batem à porta, consternados e desiludidos, são nossos familiares igualmente. Esses velhos abandonados que nos procuram tiveram também pais que os adoravam, e filhos que lhes dilaceraram o coração. Esses doentes que apelam para nossa capacidade de auxiliar conheceram de perto a meninice e a graça, a beleza e a juventude. Nossas dores, meu amigo, não são únicas. E o sofrimento é a forja purificadora, na qual perdemos o peso das paixões inferiores, a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a saciedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito.
O mensageiro fez breve silêncio, fitou com mais ternura e em seguida acentuou: Varro, procura teu filho, com a lâmpada acesa do amor, nos filhos alheios, e o Senhor abençoar-te-á, convertendo-te a amargura em paz do coração. Ergue-te e aguarda de pé a luta dentro da qual reeducarás aqueles que mais amas. O presbítero, em um misto de dor e de alegria, de emotividade e de angústia, refletiu sobre a exaustão que o torturava, mas o enviado espiritual, anotando-lhe os mais íntimos pensamentos, aconselhou: Não te rendas ao sopro frio do infortúnio, nem creias no poder do cansaço. Que seria de nós se Jesus, entediado de nossos erros, se entregasse à fadiga inútil? Ainda que o corpo se recolha às transformações da morte, mantém-te firme na fé e no otimismo. O túmulo é a penetração na luz de novo dia para quantos lhe atravessam a noite com a visão da esperança e do trabalho. O religioso considerou intimamente quão proveitosa lhe seria qualquer informação alusiva ao futuro. Poderia, acaso, esperar alguma aproximação com Tassiano? Conseguiria reconstituir a escola que perdera? Bastou que semelhantes indagações lhe assomassem ao cérebro para que a entidade lhe dissesse bondosamente: Filho, não aguardes por agora, senão renúncia e sacrifício. Jesus até hoje não foi compreendido, mesmo por muitos que se dizem seus seguidores. Auxilia, perdoa e espera. As vitórias supremas do Espírito brilham além da carne. Nesse instante, o apóstolo desencarnado inclinou-se e apertou-o nos braços afetuosos. Quinto Varro adivinhou-lhe a despedida. Daria tudo para abrir-lhe a alma e relacionar-lhe todos os acontecimentos daqueles anos de saudade e separação, mas trazia as cordas vocais entorpecidas. Corvino osculou-lhe os cabelos, na atitude de um pai que se despede de um filhinho antes de adormecer, e, recuando até a saída, dirigiu-lhe, comovedor, adeus. Lá fora, a noite esmaltada de estrelas embalava-se de brisas perfumadas e refrescantes. Aquietou-se o doente no leito, com uma sensação de paz, somente compreensível por aqueles que vencem em si mesmos os grandes combates do coração. A breve tempo, qual se houvera sorvido, brando, entorpecente, dormiu tranquilamente. No dia imediato, acordou, registrando singular revigoramento. Com espanto geral, dirigiu-se aos ofícios religiosos da manhã, para o culto da alegria e do reconhecimento. Mal terminara as preces habituais, notou não longe do átrio, desudado movimento de povo. Gritaria ensurdecedora vagueava no ar. Ante a silenciosa indagação que esboçava no rosto, alguém esclareceu que alguns bailarinos mascarados se achavam em função na via pública, anunciando o espetáculo de gala que se realizaria no anfiteatro em homenagem à união matrimonial do moço Tassiano com a jovem Patrícia Helena Vetúrio. A casa de Eupílio tencionava solenizar o acontecimento com vários divertimentos públicos,
uma vez que o ricaço, senhor de extensas propriedades, pretendia fazer-se mais intensamente respeitado na comunidade citadina. Com efeito, Vetúrio e a família, acompanhados de grande séquito de clientes e aduladores, haviam chegado para a grande celebração. A herdade, dantes simples, embora imponente, convertera-se em verdadeiro palácio romano, superlotado de damas elegantes e de tribunos discutidores, de políticos ociosos que comentavam as intrigas da corte e de bajuladores sorridentes à procura do vinho farto. Escravos inúmeros iam e vinham à pressa. Movimentavam-se liteiras e carros de variadas procedências. Helena não cabia em si de júbilo entre o carinho do noivo e a admiração de quantos lhe cortejavam a beleza. Extremamente adestrada na vida social, fazia prodígios para agradar a aristocracia gaulesa, derramando-se em atenções por toda parte. Cíntia, porém, viera transformada. Intencionalmente, fugia de todas as festividades que lhe agitavam o lar. Ausente das conversações e dos saraus, era dada por enferma na palavra de Vetúrio e de Taciano, ante as interrogações das visitas. No entanto, o homem antigo, velho associado de Opílio, desde a mocidade, asseverava entre os íntimos que a senhora se fizera cristã. Esse homem era o mesmo Flávio Súbrio, o velho soldado coxo, renovado também nas concepções da vida. Súbrio recebera em Roma inestimáveis benefícios da coletividade evangélica e alterara os princípios que lhe norteavam o destino. Do ateísmo e do sarcasmo passara a crença e a meditação. Não era um adepto do Cristo, na verdadeira acepção da palavra. Entretanto, fazia leituras edificantes, respeitava a memória de Jesus, dava esmolas e evitava o crime que, em outro tempo, constituía para ele trivialidade sem importância. Por algumas vezes, comparecera às pregações das catacumbas e modificara-se. Conseguira reter na consciência a bênção do remorso e considerara o caminho percorrido. Todavia, de todos os dramas escuros que lhe povoavam o espírito, o assassínio de Corvino era talvez o que mais dilacerava o coração. Em muitas ocasiões, perguntara, sem resposta, a si mesmo, que teria sido feito de Quinto Varro, onde teria desembarcado. Conseguira sobreviver? Nunca mais obtivera dele a menor notícia. Jamais esquecera a expressão de calma dos olhos de Corvino quando lhe apunhalara o tórax envelhecido. Supôs que o apóstolo gritasse revoltado. Entretanto, se descobrindo angustiado, o ancião levou a destra ao peito o preço, sem o mais leve gemido de reação. Aliás, ao sair, notou que ele orava. Aquele quadro nunca mais se lhe apagou da memória. Perseguia-o em todos os lugares. Se procurasse, mergulhasse em taças fascinantes ou se buscava outros ares e companhias, com o intuito de fugir de si mesmo, lá se achava, no fundo da mente, a figura indelével do velho pregador, retribuindo-lhe a apunhalada com oração. Atormentado pela própria consciência, não tolerara o suplício que lhe infligira a si mesmo e enlouquecera. Nas provações da demência, fora socorrido por um grupo de cristãos,
cujas preces lhe haviam balsamizado o espírito sofredor. Desde então, modificaram o modo de ser, não obstante conservar encerrados consigo os seus inquietantes segredos, confiando-se aos braços renovadores do tempo.